Olá a todos, sejam todos bem-vindos, mais uma vez aqui reunidos, hoje para a nossa aula sobre o sacramento do batismo. Então, nessa sequência de aulas que estamos tendo, estamos abordando o sacramento por sacramento, né? Nessa primeira etapa, os sacramentos da iniciação cristã e mais adiante os demais sacramentos também. Então, sejam todos bem-vindos, né? Hoje, para a nossa aula, Teremos aqui como informações e fontes, né, a Bíblia Sagrada Ave Maria, também o ritual de batismo de crianças, a versão impressa e adaptada pela Paulus, e também o Catecismo da Igreja Católica e o Catecismo Romano do Concílio de Trento. É sempre uma grande honra estar aqui com vocês para participar desse bate-papo, né, dessa pequena aula expositiva a respeito do batismo. Não somos nenhum especialista, nenhum dos teólogos, mas estamos aqui para educar, para passar conhecimento e informação básica para todos aqueles que desejam conhecer um pouco mais da igreja, que quer aprofundar conhecimentos para uma boa catequese, para um bom discernimento aí e propagação da Igreja de Cristo. Somos do setor de formação da Congregação Mariana, Nossa Senhora Rainha São José e do Jean de Atalaia. Então, sem mais delongas, vamos iniciar então o nosso aulinha sobre o batismo. Então, para fazer parte, né, e entrar na vida fecunda da igreja, é necessário estarmos em processo de santificação e graça. Então, os sacramentos de iniciação cristã nos permitem iniciar uma vida na graça. Como vamos ver mais à frente, né, e como vimos especificamente na aula de introdução dos sacramentos, que foi possível a gente ver que os sacramentos eles são fontes de santificação, e salvação, e cada um deles está incutido graças diferentes que Deus nos envia através desses sacramentos. Especificamente os sacramentos de iniciação cristã, que é batismo, eucaristia e a confirmação, está incutido neles aí a parte fecunda, né, da vida da igreja, e é necessário. Então, esses 3 sacramentos é necessário a todos os católicos, certo? Aí os outros sacramentos vêm como sendo adaptáveis ao longo da vida. Então, através desses sacramentos de iniciação cristã, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã. Então, aqui, né, recebendo esses 3 sacramentos, a gente tem o fundamento de toda a nossa vida, de todo o nosso caminho e percurso da vida cristã. Então, os fiéis, de fato, eles são renascidos pelo batismo. Então, uma pessoa, quando ela nasce, né, na vida humana, ela nasce a partir do momento que ela sai do útero materno, né, que sai com vida. Mas na igreja, né, para participar do corpo místico de Cristo, para participar da igreja de Cristo, para conseguir a salvação, é necessário que também essa alma nasça, né? Não é apenas a vida humana necessária, mas sim também necessário que essa alma nasça e surja através do sacramento do batismo. Então, por esses sacramentos, né, então são lançados todos os fundamentos da vida cristã ao longo da vida. Então, os fiéis, de fato, renascidos pelo batismo, eles são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna, que é a Eucaristia, certo? Então, por isso que são esses 3 sacramentos essenciais para todos os cristãos, independentemente de que, né, fase e percurso está, é necessário receber esses sacramentos, ok? Batismo, Eucaristia e a confirmação. Cada um no seu tempo oportuno. Então, esses 3 sacramentos, eles se unem entre eles, formando uma graça muito grande. Então, os fiéis são renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação, que é a confirmação desse batismo, e depois nutridos com o alimento eterno, que é a Eucaristia. Então, assim, por efeito desses sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeita, né, ou a perfeição da caridade.
Então, nesse momento, vale a pena destacar o real significado da palavra caridade. Quando falamos de caridade dentro da Igreja de Cristo, a gente fala do amor, né? Então, o significado da palavra caridade, caritas, significa o amor a Deus, né? E o amor ao próximo também, né? Então, com o passar do tempo, essa palavra foi modificando, né, o seu significado, e hoje conhecemos, né, muito essa palavra como sinal de uma boa ação com o próximo, né? Muitas vezes de prestar uma ajuda, um auxílio a quem precisa. Mas caridade no seu cerne é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, ao longo da vida, né, com esses sacramentos e o efeito deles, da iniciação cristã, a gente tem condições, né, de cada vez mais se aprofundar nesses tesouros da vida divina e cada vez progredindo mais para alcançar esse amor a Deus de forma perfeita e um dia se unir com Ele na glória, né, através dos sacramentos que nos santifica e nos salva. Então o homem ele foi liberto dos poderes das trevas graças ao sacramento da iniciação cristã. Porque até então ele era morto, né? Então nasceu na vida humana, mas ainda essa alma está morta. Através do mergulho na água do batismo, né? Essa criança, esse adulto, ele ganha uma alma, né? Vamos dizer assim, essa alma ela se acende, ele é livre do pecado original e de todos os outros pecados. E com isso ele torna-se então a fazer parte do corpo místico de Cristo e passa então a ser liberto do poder das trevas graças a esses sacramentos. Então, com esses sacramentos somos mortos com Cristo, né, e sepultados com Ele, mas também ressuscitados. Então recebemos o espírito de filhos adotivos e celebramos com todo o povo de Deus o memorial da morte e ressurreição do Senhor através da liturgia sacramental. Mas quais são esses sacramentos, né? Já falamos aqui. Quais são os três, né? Bem simples. Batismo, Eucaristia e a confirmação. São os três mais básicos, os três que todos devem receber, né? Os três primeiros sacramentos que todo cristão recebe. O batismo, que é a nossa entrada para a vida em comunhão com a Igreja, em comunhão com Cristo, né? Essencial para receber todos os outros sacramentos. E hoje vamos falar um pouquinho dele. Então, esse primeiro sacramento, que é o batismo, ele é uma porta, né? É uma porta de entrada para a Igreja de Cristo. Sem o sacramento do batismo, não temos as portas do reino do céu abertas, né? Então, nossa alma morta, através do pecado original, né? Então, sem a remissão, a redimissão desse pecado, nós estamos com a alma morta, não podemos entrar em comunhão com a Igreja e com Cristo. Então, sem o batismo, não podemos receber nenhum dos outros sacramentos, pois então ele é a porta que se abre para os céus, é a porta que se abre aos outros sacramentos. Então, sem o batismo, não tem acesso a nenhum outro sacramento. Por isso que é o primeiro sacramento que recebemos dentro da Igreja de Cristo, tá? E muito importante. Então, como falamos, um recém-nascido, né, ele vem ao mundo com uma alma sobrenaturalmente morta. Então, essa alma não tem vida, né? Ela possui plenamente a vida natural, a vida humana, né? Apenas a natureza humana. Ele pode ver, pode falar, pode raciocinar, sentir, ouvir, mas além dessa natureza humana, dessa natureza terrestre, não tem nada, né? Não tem algo além disso. Então, é sempre necessário o quê? O batismo, para que aí essa alma nasça. E tudo isso aconteceu pelo um fato, né, e um fracasso da humanidade, lá no início da humanidade, que é descrito em Gênesis 3, né? Se estiver com a Bíblia por perto, abra Gênesis 3, para a gente poder ler junto essa passagem, né, que aconteceu, que foi a queda da humanidade, né? A culpa do pecado original. Então, a razão desse fracasso de Adão, né, em preservar aquele algo mais que Deus nos queria dar. Deus, além de criar Adão, lhe concedeu uma vida natural e uma vida sobrenatural. Então, Deus habitava nessa alma, né? Então, era uma alma pura, uma alma onde Deus habitava. Então, além da natureza humana,
tinha também a natureza divina, certo? Isso antes de acontecer o pecado. E aí, lá em Gênesis 3, tem a narração desse fracasso, que é onde o pecado entra no mundo, através de Adão e Eva. E além disso, aí é o pecado que a gente carrega, né, por toda a eternidade. Então, nascemos com a alma morta devido a esse pecado lá atrás de Adão e Eva. Então, em Gênesis 3 fala mais ou menos assim. Minha versão é Ave Maria. A serpente era o animal mais astuto de todos do campo, que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocais, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que o comeu igualmente. Então seus olhos se abriram e, vendo que estavam nus, tomaram-se folhas de figueira e ligaram-nas e fizeram tangas para si. Então, nessa passagem, vemos como o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, né? Seduzidos pelo demônio, seduzidos pela serpente, que caíram em pecado. Depois disso, então, a gente tem que conviver com essa realidade, né? Nossa alma, então, assim que nascemos, ela é morta sobrenaturalmente, e assim que batizamos, recebemos o sacramento do batismo, nossa alma, ela ressurge, ela nasce e tornamos parte do corpo místico de Cristo. No amor sem medida, Deus dignou-se conceder a cada indivíduo a oportunidade de recuperar o dom que Adão havia falhado em conseguir para o gênero humano. Pois bem, então Adão, ele tinha esse dom, né? O dom da imortalidade, o dom que ele viveria no paraíso sem o pecado, né? Que não haveria sofrimento e tudo isso por diante. Mas ele perdeu isso devido ao pecado, né? Devido à desobediência. Pela desobediência que o pecado entrou no mundo. Então, Deus, em sua infinita bondade, falou assim: não, né? Não vou condenar toda a humanidade devido ao pecado cometido por Adão e Eva. E aí deu a oportunidade de remissão e de redimir todo aquele que era nascido com a alma morta, né? Todos nós, através do batismo. Então o próprio Deus, na pessoa de Jesus, ofereceu a reparação infinita pela infinita malícia e ingratidão de Adão, né? Então, sendo Deus e homem, Jesus eliminou o abismo entre a humanidade e a divindade. Então Deus, ele veio para eliminar todo esse abismo que tinha, né? Esse elo. E aí nos ofereceu o batismo como remissão de todos os pecados. Então o batismo, ele é o meio instituído por Jesus. Então o batismo, um sacramento da igreja que foi constituído, que foi instituído pelo próprio Jesus para aplicar a cada alma individual a reparação do pecado original que ele nos obteve na cruz. Então, após a morte de Cristo na cruz, né, ele nos deu essa oportunidade de nos salvar, de nos reparar a nossa alma de forma individual, né, através do batismo. Os seres humanos libertos das trevas, né, graças ao sacramento da iniciação cristão, então eles são mortos com Cristo, com ele sepultados e ressuscitados, recebe o espírito de filhos adotivos. Então, após o batismo, somos filhos adotivos de Cristo Jesus, filhos adotivos de Deus.
Então, o santo batismo, ele é o fundamento de toda a vida cristã, né? Ele é a porta de entrada, ele é a porta da vida do Espírito. É a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Então, sem ele não há os outros sacramentos. Sem os sacramentos, salvação e santificação se torna muito difícil, como a gente viu, né? Que a finalidade que Cristo deixou à igreja foi para nos santificar e nos salvar através dos seus sacramentos. Então, o batismo, ele é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Ele vai nos regenerar, ele vai nos dar a vida da nossa alma novamente. E esse sacramento do batismo, ele recebe alguns nomes, né? Mas por que ele é chamado de batismo? Qual é o significado disso? Poucas pessoas conhecem. Então, é denominado batismo com base no rito central pelo qual é realizado, o batizar, que em grego significa mergulhar, imergir, o mergulho. E esse mergulho, ele significa exatamente isso, o sepultamento do catecúmeno, ou seja, a morte em Cristo, e já na sequência, a ressurreição como nova criatura, após ser lavado pela água do batismo. Então esse é o significado da palavra batismo, o mergulhar, o imergir, tá? Muitas vezes pode surgir a questão assim: mas então por que na igreja não é feito o batismo por imersão, que é imergido, né? A gente fala que é o batismo de aspersão que temos, que é aquele que derrama a água sobre as pessoas. Pelo simples fato, que a gente vai ver mais para frente, que é praticamente a mesma coisa, né? E na igreja ainda tem também o batismo por imersão. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então o batismo vai nos incorporar a Cristo, vai nos tornar membro do povo de Deus, vai perdoar todos os pecados e vai fazer passar da condição humana, em que nascemos, somente humanos, para o estado de filhos adotivos. Então vamos ser transformados em novas criaturas pela água e pelo Espírito Santo. Então já não somos mais somente humanos. Aqui ganhamos a nossa participação, na vida divina. Então a nossa natureza, ela se torna humana e divina, assim como outrora foi lá atrás com Adão e Eva, certo? Claro que naquela época todos os que nasciam, os descendentes, seriam já nascidos com essa natureza dupla. Porém, com o pecado de Adão e Eva, torna-se necessário, então, através do sacramento do batismo, renascer essa alma para que possamos ser filhos adotivos de Cristo. E são necessários algumas coisas para a celebração do batismo, É de forma imprescindível a água. Então a água, ela é um elemento fundamental e sem ela não tem o batismo. Então a água para o batismo, ela deve ser natural e limpa. Então tem que ser algo limpo, algo natural, de preferência de uma fonte, E seja para comprovar a veracidade do sinal sagrado, ou seja por motivos de higiene também, Não tem como a gente utilizar uma água de esgoto, uma água que esteja impura para o consumo, para a realização de um sacramento, Não faz sentido isso por questões de higiene e para comprovar a veracidade do sinal. Já pensou usar uma água verde, uma água que está com um aspecto que você olha assim e você não sabe se realmente é uma água pura, ou se aquele líquido é água. Então a fonte do batistério, conforme o caso, também o recipiente que contém a água para a celebração que se realiza no presbitério tem que se apresentar limpos e belos, Então tem que ser o recipiente mais bonito possível, um jarro, a bacia ou a fonte batismal também, da forma mais bela possível, que imprime aí, no olhar, no visual, todas as características aí desse sacramento e dessa água, dessa fonte de água. Conforme as condições do lugar, também a água pode ser aquecida. Imagina nos países frios, nos locais muito frios, essa água ela pode ser também aquecida, sem problema algum. É autorizado a realização do rito de imersão, tá? Algumas igrejas têm, outras não, por demonstrar mais claramente a participação na morte e na ressurreição de Cristo.
Então, onde realiza esse rito de imersão, né, onde que é mergulhado ou batizando na água, né, ele traz, né, esse aspecto, ele demonstra mais fielmente essa clareza, né, na morte e na ressurreição do batizando com Cristo. Tá? Mas claro que o de aspersão também é válido assim por diante. Então, a água batismal, ela é então consagrada por uma oração, seja no momento da noite pascal, que tem a benção da água, no ritual. Isso acontece no sábado de Aleluia. A igreja pede a Deus que, por seu Filho e o poder do Espírito Santo, desça sobre a água para os que forem batizados nela, que nasçam na água e no Espírito. Tá? E aí também é realizada uma oração de exorcismo sobre a água, né, antes do rito. No ritual de batismo, deixa eu achar aqui a benção da água, que eu vou ler a fórmula para vocês. Aqui achei. Tá, perdi a folha. Então, na oração sobre a água, né, convém que sejam feitas essa oração. E aí quem preside, né, pode fazer a oração sobre a água. Então, uma das fórmulas, né, que faz essa oração no rito das crianças, ela faz mais ou menos assim. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação. Vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo, já na origem do mundo. Vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedeis aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que livrastes da escravidão, prefigurastes o povo nascido da água do batismo. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente na cruz, de seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: Ide, fazei todos os povos discípulos meus, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, que faz brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que o homem e a mulher, criados à vossa imagem, sejam levados da antiga culpa pelo batismo, e renasçam pela água e no Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Espírito desça sobre essa água a força do Espírito Santo, e todos os que, pelo batismo, forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com ele para a vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, aí nesse momento, é feito a bênção da água. Aí quando é utilizado a água da vigília, né, da bênção da vigília, aí é só apresentado a água, mas aí não faz a bênção, né, que ela já foi benzida lá atrás. Aí é um pouco diferente a oração, tá? A título de curiosidade, quem quiser depois dar uma pesquisadinha. Então essa é a oração que faz sobre a água, pedindo que desça o Espírito Santo sobre ela. Vamos falar um pouquinho do rito de infusão. Então o rito de infusão é esse aqui, ó, que está sendo revelado na imagem, certo? Então no rito de infusão acontece acho que na grande maioria das igrejas latinas, devido à falta de espaço, né, em ter aí um ambiente grande para construir uma pia batismal grande para fazer por imersão. Acontece também o rito de infusão
devido às capelas muito pequenas, não terem um local apropriado, não conseguir construir, pela dificuldade do acesso, né, às outras localidades. Então, o rito por infusão ele se dá dessa forma, né? É derramado a água sobre a cabeça do batizando. Então, é sempre aconselhado que, né, neste momento, os objetos sagrados, assim como o que vai, né, derramar a água como recipiente que vai receber depois essa água benta, ele seja de uma forma mais digna possível, do material digno, né? De um metal, de algo assim, porcelana, o mais digno possível, o que de mais belo tiver, né, para ser condizente com este sacramento. Temos o rito por imersão também. No rito por imersão, o que acontece, né? O batizando, ele é mergulhado, seja ele criança, adulto, adolescente, enfim, ele é mergulhado completamente na água, tá? E aí é feito o batismo na forma trinária. Só muda a forma de imersão, né? Aqui é a criança completamente imergida e no outro é apenas derramado água na cabeça. Mas a validade é a mesma, tá? Não tem diferença. É necessário também o óleo, tá? O óleo utilizado é o óleo que é dado a benção na Quinta-feira Santa, né? Geralmente nas catedrais, que é realizado essa missa do Santo Crisma que a gente fala, e ali é distribuído 3 óleos diferentes para cada padre ali presente levar para sua comunidade: o óleo do catecúmeno, o óleo da unção dos enfermos e o óleo do crisma. Utilizado no sacramento do batismo, o primeiro óleo é o óleo do catecúmeno, né? Esse óleo todos os batizandos recebem ele no peito como uma forma, né, de fornecer força, né, e um escudo a esses catecúmenos. Então a unção com o Santo Crisma, que é o outro óleo, é o óleo perfumado consagrado pelo bispo, como a gente já falou na missa do Crisma, significa os dons do Espírito Santo, que esse batizando agora está recebendo. Então ele se torna um novo cristão e ele é ungido pelo Espírito Santo após a unção com o óleo do catecúmeno. Então as vestes brancas, né, tem até contemplado no rito as vestes, é um símbolo muito importante que até hoje é utilizado. Muitas vezes as pessoas não sabem o seu real significado. É oportuno muitas vezes no rito de imersão, né, essa criança vem com uma roupa comum, normal, à igreja, é realizado o batismo, e nesse momento, como a criança é toda despida para a realização do rito por imersão, né, após ela ganha uma veste totalmente branca aí, né, mostrando a pureza, né, que a sua alma agora nasceu, está livre de pecado, sem mancha alguma. Tem um momento oportuno dentro do ritual que fala também das vestes brancas. Geralmente aqui na igreja latina, as crianças elas já vêm com a veste branca, tá? Mas quando é oportuno, os padres também fazem essa ligação para que a Assembleia entenda isso. É assim, ó, mais ou menos assim, a oração. Nascestes de novo e te revestis de Cristo. Por isso traz a veste batismal, que então significa que essa criança ela foi revestida de Cristo, né? Que teus pais e padrinhos te ajudem, por palavras e exemplos, a conservar a dignidade de filho de Deus até a vida eterna. Amém. Então aí é feito esse rito, né, da veste branca. E logo após é feito também o rito da luz, que é onde entrega aí a vela para a criança, para o batizando ou para os padrinhos. Então significa pureza, simboliza que o batizando se vestiu de Cristo e ressuscitou com ele. Além disso, também tem os outros ritos dentro do sacramento, como o sal bento, né, que é colocado um pouco de sal bento debaixo da língua da criança, né, ou do batizando, se for adulto também, e dentre outros. Nesse momento, vamos falar um pouquinho da matéria do sacramento. Então a gente
vai falar sempre da matéria e da forma do sacramento. Isso é muito importante, é um pouquinho mais extenso, mas se torna essencial para a gente dar o devido valor ao sacramento. Então a gente já falou sobre a matéria é a água, né? A água mais natural possível. A matéria é todo aquele meio, né, que é utilizado para dissipar esse sacramento de forma visível. Então, a matéria do sacramento do batismo é a água. As escrituras mostram que Nosso Senhor anunciou a matéria do batismo por meio dos profetas, né? Como por exemplo, então, Jesus não surgiu e falou, ide, vai batizar e batizar com água. Não. Lá atrás já, né, teve as prefigurações disso. Por exemplo, no dilúvio, onde a água ela iria lavar os pecados e destruir toda a antiga terra, como, né, podemos ver, sei lá, na aliança que Deus firmou com Noé. Então aí já está um exemplo dessa prefiguração da água, né, da matéria do sacramento do batismo. E aí depois, né, na nova aliança, o batismo como sacramento vem e a matéria é a água que também nos lava do pecado original e de todos os outros. A água também esteve presente na travessia do Mar Vermelho, na fuga da escravidão, né, onde toda a água ela encerra a perseguição contra aí o povo escolhido. E qual é a forma, né? Então vamos falar um pouquinho de forma do batismo. Então a forma desse sacramento é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trina que a gente fala, né? Essa fórmula é o próprio Jesus que instituiu, que está lá em Mateus 28:19. Quem quiser pegar aí a Bíblia para acompanhar, para ver essa passagem, Mateus 28:19. Vou achar aqui também como está quase marcado. Mateus 28:19. Onde Jesus fala assim, e depois ensinai todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui Jesus mandava todos, né, os apóstolos, os discípulos, e a todas as nações, e a todo mundo, né, anunciar a palavra e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele deixou a forma desse sacramento, né, para que seja realizado. É essencial se dizer em nome e não nos nomes, né? Então isso também é muito importante. Por que em nome? Porque é apenas um, para indicar um Deus uno, né? E não três pessoas distintas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que batiza, é Deus que batiza. É o Deus uno. E quem pode receber esse sacramento? Já se perguntaram? Mas quem pode receber o santo batismo? Qualquer pessoa pode ser batizada? Então, é capaz de receber o batismo qualquer pessoa que ainda não foi batizada. E somente ela, tá? Então, só existe um batismo para remissão dos pecados. Ou seja, esse negócio, vou rebatizar, vou batizar de novo, né? Isso não existe. Pulei de uma igreja para outra, vou batizar lá na igreja de tal, na igreja de fulano. Isso não existe. O batismo, ele é único para a remissão dos pecados. Porque como assim você vai batizar mais de uma vez? Você vai nascer outra alma, né? Vai nascer... ou vai apagar novamente o pecado original, né, que já foi apagado. Então não tem sentido. O batismo, então, ele é único. A gente professa um só batismo para a remissão dos pecados. E depois, com os pecados que vai acumulando ao longo da vida, temos outros meios de remi-los, tá? E não através do batismo. Então, qualquer pessoa que tenha vontade, que não é batizado, que quer professar a fé católica, ele pode ser batizado. Por que batizar as crianças, sendo que Jesus foi batizado adulto? Ponto-chave, né? Isso aqui é muito debatido, principalmente pela ideologia protestante. Os protestantes eles batem muito nessa tecla. Mas Jesus foi batizado adulto, por que raio vocês vão batizar as crianças, né? As crianças que não entendem de nada, que não sabem de nada, né? É simples essa pergunta. Então, desde os primeiros séculos da igreja, né, que recebeu a missão de pregar o evangelho, de batizar, já eram batizados não só os adultos, né, mas sim também as crianças. Jesus deixou essa missão, né? Ele deixou isso claro, tá?
Então, quando ele falava, quem não renascer pela água e pelo Espírito Santo não poderá entrar no reino de Deus. Isso está lá em João 3,5, tá? Então a igreja sempre entendeu que não devia privar ninguém do batismo, nem mesmo as crianças. E pelo contrário, quanto antes receber, né, o batismo, quanto antes essa criança ela receber a sua alma florescer, ter essa união e participar do corpo místico de Cristo, melhor para ela. Porque imagina, se acontece de morrer nesse meio tempo, e aí? Como vai ter a salvação? Como vai ter a abertura das portas do reino do céu, se não pelo sacramento do batismo? Então, por isso que a igreja sempre pregou, né, o batismo desde criança, quanto antes, melhor, tá? A igreja sempre entendeu que não deveria privar ninguém mesmo, né, as crianças, e batizá-las na fé da mesma igreja em que é proclamada pelos seus pais e padrinhos. Então, os pais e padrinhos proclamam a sua fé na igreja católica, vamos batizar na igreja católica, e depois esse batismo é confirmado pela própria criança, né, através da crisma. Então, por isso que é muito importante, porque a partir do momento que você tem a sua alma morta, você está privado de Cristo. Então, se você morre com a alma em pecado mortal, ou você morre sem o batismo, né, a gente acredita que você vai ter o quê? Não tem a sua alma, não vai ter uma vida eterna na glória de Deus. Você é privado disso. Por nascer com uma natureza humana, decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento pelo batismo, a fim de serem libertados pelo poder das trevas. Então o batismo vai libertar essas crianças do poder das trevas. E Jesus falou, né? Ide pelo mundo, né? Sair, e aqueles que se converterem, batizai todos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não falou, vai batizar os adultos, né? Não, ide batizar todos. Não é porque Jesus batizou depois de adulto que nos deixou esse sacramento, que significa que somente os adultos deveriam ser batizados, né? Então os apóstolos foi a nações inteiras anunciar o evangelho e ia batizando todos aqueles que se convertiam, né? Em nenhum momento da Bíblia fala que batizava somente os adultos. Então quem pode batizar, né? O bispo e o presbítero. Na igreja latina também o diácono pode, tá? Então isso acontece na igreja latina, de incluir o diácono também. Então o bispo, o padre, todos eles podem batizar. Mas em caso de uma necessidade maior, né, e nenhum deles disponível, qualquer pessoa, mesmo que essa não seja batizada, que tenha a intenção, né, exigida, pode batizar, desde que utilizando a fórmula trinária. Então, por exemplo, tem alguém com risco de morte muito grande, nasceu, né, às vezes está dentro do hospital, algo do tipo assim. Ou uma pessoa que se converteu praticamente no seu leito de morte, não tem um diácono, não tem um padre, não tem um bispo. Então, qualquer pessoa pode realizar o batismo, desde que essa pessoa ela queira receber o batismo, né? Desde que eu queira administrar esse batismo, podendo eu ser cristão ou não, né? Ser batizado ou não. Vou lá com a água e recito a fórmula trina. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa pessoa está com o batismo válido. Então, o que acontece quando somos batizados, né? Então, quando somos batizados, acontecem duas grandes coisas. A gente recebe a vida sobrenatural, que é a graça santificante, né? Que irá preencher o vazio espiritual do pecado original. Então, saímos do pecado, ganhamos uma alma, né? E essa alma vai nos dar essa vida sobrenatural, essa graça de santificar. E também vamos ganhar o caráter ou a marca do batismo que a gente fala, né? Que com essa marca somos capazes de recuperar com facilidade a graça perdida. Ou seja, mesmo com o batismo, eu caí em pecado, né? Caí em pecado e, como eu sou batizado, eu consigo facilmente restabelecer essa ligação com o céu, redimir esse meu pecado cometido através dos outros sacramentos da igreja. Sem o batismo, eu não tenho esse canal comunicante dessa graça. Então, eu não tenho esse caráter, essa marca
é impressa em mim. Então, eu sou batizado, mesmo com o pecado, com minha alma manchada, morta, eu ainda sou batizado. Eu tenho essa marca do batismo impressa em mim e através dos sacramentos de outros que a gente vai ver mais para frente, consigo reconciliar. O batismo ele vai nos inserir no corpo de Cristo, né? No corpo místico. Então, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, juntamente com a igreja. Então, ele vai criar uma união estreita entre nós e Cristo, como membros que vai se unir à sua própria cabeça, né? Que é o próprio Cristo. Então, assim, somos dotados e providos de tanta abundância de virtudes, de graças, né? Ainda assim, não podemos começar ou terminar nossa jornada sem muito esforço. Mesmo após nosso batismo, somos livres para nossas escolhas. Então, mesmo após o batismo, eu vou escolher entre o que é certo e o que é errado, o que eu quero seguir, o que eu não quero. Tá? E mesmo assim erramos muitas vezes, né? Imagina agora quando saímos da morte certa e passamos a ser de Cristo, né? As tentações são grandes e tenta nos afastar da verdade. A partir do momento que você é batizado, você começa a sofrer muitas provações, né, nessa vida, porque até então você estava morto, né? A sua alma não era de Deus. É a partir desse momento que a sua alma ganha o reino dos céus, né? Ganha a sua ligação. As investidas do demônio é muito grande para tentar te afastar o máximo possível e tirar desse caminho e afastar da verdade. Qual é a coisa mais importante da vida, né? Para todos, sem exceção. Fala assim, o que é a coisa mais importante que já aconteceu com você desde que você nasceu? Qual que é a coisa mais importante e necessária na vida de qualquer pessoa? Essa resposta é fácil, né? Muito fácil. É o batismo. Pois sabemos que sem ele, né, o ser humano é privado de alimento. Por exemplo, né, por um certo tempo, ele morre fisicamente, mas ele está batizado, entra na vida eterna. Então, na vida humana, nós morremos. Então, o que é mais importante para o ser humano é comer. Não, o que é mais importante para mim é viver bem, não sei o que lá. Tudo isso passa, né? Então, sem o alimento você morre, sem a sua vida boa você vai ter um sofrimento maior, né? E um dia vai morrer também. Mas se você é batizado, você leva uma vida reta, você não morre, você entra na vida eterna, né? Você não tem a morte eterna. Então, a partir desse momento, você ganha o reino dos céus. Então, a coisa mais importante para todos, sem dúvidas, é o batismo. Antes de entrarmos aqui na Sagrada Tradição, um pouquinho falar da tradição que prega sobre o batismo, queria falar também sobre a aceitação do batismo, né? O porquê que a Igreja Católica ela aceita o batismo realizado em algumas denominações religiosas. Pois bem, vou explicar isso agora. Veja bem, como qualquer um pode batizar, né, em situações específicas, situações graves, onde não há um sacerdote, um diácono, um bispo, né, outras pessoas, além dos padres, sacerdotes e bispos, também podem batizar. Então, desde que essa pessoa é batizada na fórmula trinária, seja lá qual for a sua denominação cristã, né, esse batismo ele é aceito como válido pela igreja. Tá? Se ele foi realizado com água, né, derramado água sobre a cabeça, ou essa pessoa imergida na água e recitado a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, a fórmula que o próprio Jesus nos deixou, é considerado válido esse batismo na igreja. E aí não é rebatizada essa pessoa, porque rebatismo não existe. Se não é feito o batismo na fórmula trinária, não é um batismo válido. Aí sim, essa pessoa não foi batizada e vai receber seu primeiro batismo na igreja católica, certo? Do contrário, ela é só apresentada para a comunidade, né, faz uma oração sobre ela e
considera-se aí então que essa pessoa está batizada já, tá? Mesmo que nessa outra denominação. Então esse sacramento ele é considerado válido pela igreja, mesmo que realizado em outras denominações, tá bom? Porque não existe rebatismo, tá, gente? Isso não existe. Então vamos entrar agora na Sagrada Tradição, como já estávamos falando. Aqui na Sagrada Tradição, deixa eu voltar aqui. Na Sagrada Tradição, Orígenes, né, que ele foi um bispo lá de Alexandria no ano de 1804 e 285, isso há muito tempo atrás, né, ele afirmou que a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. Então veja bem, no ano de 184 depois de Cristo, ou seja, 184 anos após o nascimento de Cristo, já era realizado o batismo aos recém-nascidos também, né? Isso com certeza muito antes. Até mesmo pelos próprios apóstolos já possivelmente foi realizado o batismo das crianças. São Cipriano, também um bispo muito famoso de Cartago, né? Muito famoso mesmo, conhecido, no ano de 210 a 258, que foi o ano mais ou menos aí que ele escreveu isso, do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Então, de forma alguma, essas crianças devem ser afastadas desses sacramentos também. Então, pelo contrário, elas são incluídas dentro desses sacramentos do batismo. Então, não podemos afastar ninguém do batismo, né, desse sacramento. O Concílio de Florença, esse concílio já é mais recente, aconteceu em 1442, ele exigiu que fosse administrado o batismo aos recém-nascidos, tá? O mais depressa possível, né, de fazer de forma comodante, tá? Forma mais cômoda possível, só que também o mais depressa possível, a fim de garantir aí que essas crianças, né, porque naquela época a taxa de mortalidade era muito grande nas crianças, para garantir que essas crianças aí não perdessem, né, a graça, o reino divino. E para a gente finalizar, né, para quem está acompanhando nós pelas plataformas digitais, mais à frente vai ver aí 2 videozinhos, né, do rito por imersão, do rito por aspersão, tá? E que fique, né, as palavras do próprio Cristo em Mateus 28:19, e depois ensinai a todas as nações, batizai-os todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a nossa fórmula trinária do batismo, que todos devem receber aí ao longo da vida, né? E de preferência o mais breve possível. Então acho que é isso que eu queria passar hoje para vocês neste dia. Qualquer dúvida, ficamos à disposição. Nossa plataforma está inteiramente aberta de forma gratuita para todos. Um grande abraço, salve Maria e bons estudos. Até o nosso próximo sacramento, até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.